graça e paz. É com muita alegria que eu venho aqui nessa noite trazer esse estudo para vocês. Hoje nós iniciaremos uma nova série que se chama Disciplinas Espirituais, assim como eu mencionei na última semana, que nós tivemos a nossa aula introdutória. E as disciplinas espirituais são meios que Deus nos dá para que nós possamos avançar espiritualmente, crescer em fé. E nós veremos aqui nesse estudo a importância e o papel de cada uma delas, o meio que o Senhor nos dá para que nós possamos desenvolvê-las, né, para que nós possamos alcançar essa maturidade, para que nós consigamos desenvolver essa nossa fé. E o objetivo desse estudo, dessa série, é trazer para você, é oferecer para você subsídios que você possa desenvolver e alinhar a sua vida nessas disciplinas espirituais, alinhar a sua vida com o Senhor, alinhar a sua vida de oração, alinhar a sua vida de busca, a sua vida de obras, todas essas questões que nós abordaremos aqui. O objetivo central desse estudo é fazer justamente com que você tenha meios para que você possa realinhar ou, caso você ainda não esteja alinhado, para que você possa alinhar a sua vida com o Senhor. Para isso, nós trabalharemos aqui em 3 eixos. O primeiro deles, nós trataremos aqui sobre as disciplinas espirituais na vida de Jesus. Nós veremos aqui por meio da palavra de Deus como o próprio Jesus abordava essas questões em sua vida, como ele lidava diretamente com isso e quais são os exemplos que nós devemos seguir. Nós trataremos também as disciplinas espirituais em questões wesleyanas, ou seja, na trajetória aí da nossa igreja metodista. E finalizando, né, essa série de estudo, nós traremos para vocês conselhos práticos de como vocês podem desenvolver essas disciplinas. Eu convido você nesse momento a estar orando comigo, para que nós possamos entregar esse tempo diante de Deus. Se você ainda não pegou o seu caderno de anotações, pegue o seu caderno de anotações. Eu tenho certeza que será um tempo abençoado na sua vida, será um tempo onde haverá um esclarecimento de dúvidas caso você tenha, será um momento em que você realmente irá conhecer a fundo o que são essas disciplinas, o que ela nos traz de ensinamento e principalmente o que nos move, o que move a nossa fé em Jesus, quais são as características que nós como cristãos devemos ter, coisas que realmente agradam o Senhor. E eu convido você nesse momento a estar orando comigo, consagrando essa aula diante dele, para que tudo corra bem, para que você não perca o seu foco, para que você receba tudo que o Senhor tem para a sua vida hoje. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós entregamos essa aula diante do Senhor. Muito obrigada pela sua presença sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelos meios que o Senhor tem nos oferecido para estar aprendendo a sua palavra. Nesse momento eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos, para que, em nome de Jesus, cada um deles venha ter o entendimento que vem do alto, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia, que nada, Deus, que nenhuma distração venha ocupar as nossas mentes nesse momento, mas em nome de Jesus, que a nossa vida nesse momento venha estar alinhada com os planos que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Eu clamo ao Senhor, pedindo para que aqueles que ainda não conseguem ter uma dimensão total da palavra, ter um entendimento completo, ou que têm muitas dúvidas, ó Deus, em relação à sua palavra, que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, tratar de uma forma especial, ó Deus. Nós queremos seguir, ó Deus, avançando como igreja, Pai, ajudando uns aos outros e principalmente, ó Deus, nós queremos que cada um dos nossos irmãos aqui venha ter, ó Deus, a sua fé desenvolvida, uma maturidade espiritual gerada pelo Senhor em cada uma dessas vidas, ó Deus. Eu oro ao Senhor nesse momento, peço pela minha vida, que cada uma das palavras, ó Deus, que eu disser aqui não seja apenas porque eu estou falando, mas que seja o Senhor, ó Deus, usando a minha vida, Pai. Eu entrego tudo que faremos aqui diante do seu altar e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, e para começar o nosso estudo, eu gostaria de trazer para vocês as disciplinas espirituais na vida do nosso Jesus. O primeiro tópico seria o princípio da motivação. Anota aí, o princípio da motivação. Muitos de nós, quando pensamos em questões dessas disciplinas espirituais, o que seriam e tudo mais, somos levados a pensar naquele texto de Mateus 6,
que é o discurso do nosso Jesus lá no Sermão do Monte. Nesse texto, Jesus enfatiza, né, sobre as obras que os judeus faziam naquela época, porém, como elas deveriam ser feitas, a maneira, a importância de se fazer no secreto, a importância de ter um tempo a sós com Deus. E essas disciplinas que o Senhor trata nesse texto, eu não sei se todos aqui já leram esse texto em si, mas é um texto muito importante para ser lido. Inclusive, até indico você, caso não tenha lido ainda, para que você, depois dessa aula, separe um tempo para ler exclusivamente esse texto. Mas o Senhor trata sobre disciplinas espirituais na vida dos judeus naquela época, sobre oração, doações e jejum. A importância no caso de se fazer em secreto, de ter esse momento a sós com Deus, para que as pessoas, para que eles pudessem crescer e fazer com a motivação correta, né? No caso, eu queria ler com você nesse momento o versículo 1 do capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Bom, esse versículo aqui ele é bem explícito no que ele fala, né? Ele já começa: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Nós sabemos aqui que naquele contexto, naquele tempo de Jesus, os fariseus, eles acabavam fazendo muitas coisas para mostrar para os outros que eles estavam ali de fato exercendo algumas das disciplinas espirituais, mas a motivação deles estava completamente ali errada, ela não estava alinhada com os planos de Deus, digamos assim, porque eles faziam de uma forma para mostrar para as pessoas que de certa forma eles eram melhores, para que aquilo trouxesse alguma glória para eles, para que eles mostrassem para as pessoas que eles estavam ali fazendo, né, no caso, dando o máximo que eles poderiam para exercer cada uma daquelas disciplinas espirituais, né? Só que nós vemos que se você parar para ler a Bíblia, enfim, nós vemos que na verdade eles faziam aquilo com o intuito de fazer para eles mesmos. Então Jesus nesse texto ele já começa dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. Aí ele termina esse texto dizendo: doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ele enfatiza a importância de nós fazermos, né, no caso, para o Senhor, para o nosso Deus, porque os judeus faziam de uma forma para que eles pudessem ter ali a recompensa deles diante dos homens. Ou seja, eles faziam aquilo, né, em troca de que pessoas pudessem elogiá-los, pessoas pudessem olhar: nossa, eles estão fazendo, como eles conseguem. Na verdade, todo o desenvolvimento deles ali era em prol de mostrar que eles conseguiam fazer e que muitas pessoas não conseguiam. A motivação deles estava errada. Então, nesse princípio da motivação que eu gostaria de tratar com vocês, é justamente sobre isso. Qual é a motivação que vocês têm feito, têm tratado essas disciplinas espirituais? No texto aqui, nós vemos que Jesus inicia logo esse texto aqui de Mateus 6, falando sobre a importância de nós guardarmos essas práticas no secreto. É óbvio que nós precisamos fazer, sim, né, para questões de igreja, nós precisamos ser exemplo para as pessoas, mas essas questões não podem simplesmente trazer orgulho para as nossas vidas a tal ponto de nós nos acharmos melhores que os nossos irmãos, ou fazer para mostrar para eles e ter a motivação completamente distorcida, né? Fazer para as pessoas e não fazer para o nosso Deus. Então, que nesse momento você possa fazer uma análise aí das coisas que você tem feito, das obras que vocês têm feito, dos jejuns que vocês têm feito, das orações que vocês têm feito, de como elas têm sido. Se realmente a motivação que vocês têm ali exercido tem sido realmente para o nosso Deus. A própria palavra fala, né, que nesse versículo que nós acabamos de ler aqui, caso a nossa motivação não seja exatamente
em prol do Senhor, em prol do reino, em prol do nosso crescimento espiritual, principalmente também em prol de nos desenvolvermos em fé, né? E sermos exemplos para as outras pessoas com a motivação correta, no caso, fazendo para o nosso Deus, mas ao mesmo tempo ser exemplo para os nossos irmãos, principalmente para aqueles que estão chegando, nós não teremos o nosso galardão lá no céu. Então, que nesse momento você possa fazer uma análise aí na sua vida de qual tem sido a motivação que tem levado você a caminhar com Jesus. E caso você esteja indo na direção errada, que você possa realinhar os seus propósitos com Deus, para que você possa ir aí na direção correta, naquilo que o Senhor tem para nossa vida. Bom, seguindo aqui o nosso estudo, eu gostaria de falar para vocês sobre uma breve história dos fariseus. Eu acho muito importante que você tenha um conhecimento maior em relação ao que eram os fariseus, para que quando você possa ler outros textos bíblicos que tenham algum texto citando os fariseus, você possa ter uma compreensão maior do que eles eram, do que era aquele grupo naquele tempo. Eu gostaria de ler aqui para você uma explicação de como eles nasceram. E algo que muitos desconhecem sobre a história dos fariseus é que esse grupo nasceu com um ideal admirável. Esse grupo nasceu com o ideal de conservar e preservar a fé judaica diante de uma realidade de idolatria e abandono de fé, em um momento muito difícil para os judeus. Os fariseus, eles eram descendentes espirituais de um grupo conhecido como chassidianos, no século II e no século III a.C. Os chassidianos eram contra todo tipo de idolatria. E eles foram arrastados por uma revolta liderada por Judas Macabeu, um sacerdote judeu, contra Antíoco Epífanes, que era o rei da Síria na época, que queria impor a helenização aos judeus, obrigando-os a abandonarem a fé e os seus costumes. Eles obrigavam os meninos a passar por operações de reversão da circuncisão para poderem aparecer nus nos jogos atléticos gregos. Eles açoitaram um idoso sacerdote até a morte por ter negado a comer carne de porco, e eles também chegaram a matar a mãe de um dos seus filhos, porque ela se recusou a se inclinar diante de uma das imagens. Ou seja, quando os fariseus, esse grupo nasceu, eles tinham um ideal, que era realmente preservar os costumes da fé. Como eu li aqui para vocês, eles estavam vivendo num momento muito difícil, porque muitas pessoas estavam abandonando a fé, muitas pessoas já não estavam mais conseguindo ali ter o seu momento de devoção, e eles nasceram com essa ideia de mostrar para as pessoas que era possível sim que elas tivessem esse momento, era possível sim que elas exercessem o que as leis daquele tempo pediam, o que as leis daquele momento ensinavam para cada uma delas. Então o intuito deles foi justamente disso. Era um ideal ótimo naquele momento em que eles foram criados, de ser exemplo para as pessoas, para que as pessoas olhassem para eles e pudessem seguir, pudessem falar, poxa, se eles conseguem, eu também consigo, né? E havia a crença naquele período em que o Messias só viria, o libertador só viria se todas as pessoas cumprissem à risca o que as leis, a Torá, falava para eles. Ou seja, se uma pessoa desobedecesse ou não cumprisse nenhuma daquelas leis, ou não cumprisse num todo, sabe, deixasse de repente faltar uma coisinha do que a lei falava, eles acreditavam que o Messias não viria. Ou seja, então eles começaram a se dedicar em relação a isso, para que todas as leis fossem cumpridas de uma forma completa, de uma forma plena, para que outras pessoas vissem os exemplos deles fazendo tudo aquilo, para que o Messias propriamente viesse e trouxesse a libertação que eles almejavam, que eles queriam, né, naquele momento. Era uma ótima ideia, né? No caso, você ensinar as pessoas, ser referência, enfim, né? Porém, contudo,
Contudo, entretanto, todavia, eles acabaram se desviando do propósito principal, que era mostrar para as pessoas que era ser incentivadores da fé das pessoas. Eles acabaram se desviando desse princípio, dessa motivação, né, certa que eles foram criados ali. Por quê? Nós vemos aí que eles começaram a agir de certa forma, trazendo jugo, trazendo peso para as pessoas, e ao invés de serem exemplos saudáveis para as pessoas, eles começaram a agir como religiosos, trazendo sentenças para as pessoas que muitas vezes as pessoas não eram, trazendo sentenças para as pessoas sem se importar de fato com cada pessoa, com cada luta, com cada momento em que as pessoas viviam naquela época. Então, o que eles faziam? Eles acabaram deixando que o orgulho entrasse dentro do coração deles, porque eles faziam e outras pessoas não faziam, e eles acabaram se achando melhores que as outras pessoas. Então, eles esqueceram qual foi o intuito principal do porquê eles nasceram, o porquê que eles se juntaram ali, né? Que no caso seria para motivar as pessoas, para incentivarem as pessoas a continuar buscando. Porém, como eles procuravam seguir à risca tudo o que a Torá, tudo o que as leis ensinavam naquele momento, eles acabaram deixando o orgulho falar mais alto no coração deles, e pelo fato de muitas pessoas não fazerem à risca, como eu citei, muitas pessoas não terem esse compromisso que eles tinham, então eles acabavam se achando melhores, né? Eles julgavam muitas pessoas, eles acabavam excluindo pessoas, acabavam fazendo uma série de fatores ali que não era saudável e que fugiu completamente do propósito qual eles se reuniram para poder, se reuniram ali para poder, a princípio, levar para as pessoas, mas eles acabaram deixando esse orgulho, essa glória de ser reconhecido pelas pessoas, né? Porque muitas pessoas olhavam para eles e falavam: poxa, que legal, vocês cumprem as leis, né? Vocês fazem isso e aquilo. Então eles acabaram deixando todos esses elogios, toda essa glória humana tomar conta do coração deles. E quando Jesus fala no versículo 1 de Mateus 6, é justamente isso. Ele estava querendo dizer isso para os fariseus daquela época, que para que eles pudessem guardar a justiça, né? No caso, tudo que eles estavam fazendo ali, que realmente pudesse ser feito para o Senhor, com a motivação correta e não com a motivação errada, né? Não era para nenhum homem, não era para nenhuma pessoa que eles estavam fazendo ali, mas eles estavam fazendo, eles deveriam fazer para o Senhor, né? E eu não sei se vocês já leram aqui, mas tem muitos textos os quais os fariseus se levantam até mesmo para orar nos templos, né, nas sinagogas, falando: Senhor, muito obrigada. Tem até uma parábola em relação a isso que fala sobre uma oração de um dos fariseus. É uma parábola que o Senhor cita, falando que um fariseu orou, falando: muito obrigado por eu não ter nascido gentil, por eu não ter nascido cobrador de impostos, por eu não ter nascido mulher, por eu não ter nascido com deficiências, porque eles se achavam melhores que todas essas outras pessoas, mas a motivação deles estava completamente errada, como eu falei. Se eles de repente tivessem levado a sério o intuito qual eles foram ali, o qual nasceu o grupo deles, dos fariseus, teria sido bênção para as pessoas naquela época, mas como eles se desviaram completamente do foco, então isso acabou trazendo inúmeros problemas para as pessoas, e também isso entristeceu muito o coração do Senhor, porque a religiosidade falou mais alto, né? E no caso, o terceiro tópico que eu quero tratar com vocês, falando sobre as disciplinas espirituais na vida de Jesus, seriam as recompensas. Ou seja, seriam recompensados por quem? Como eu falei aqui, o grande problema, né, dos judeus, enfim, dos fariseus, naquela época, é porque eles faziam as coisas,
completamente motivadas para mostrar para as pessoas, faziam orações altas, faziam orações manchando a imagem de outras pessoas, como se as outras pessoas realmente fossem ali a escória da sociedade, mas eles esqueciam que tudo que eles deveriam estar fazendo era para o próprio Deus e não para as pessoas, né? E no caso, trazendo para as nossas vidas hoje, o grande problema das nossas vidas, em alguns momentos que nós temos, não é fazer orações altas, não é fazer jejum, termos leitura bíblica na frente de outras pessoas, nada disso. Tudo é para nossa edificação, tudo é para que a nossa fé seja amadurecida, como eu falei. É necessário, é importante que nós tenhamos esse momento em comunhão com os nossos irmãos da igreja, até mesmo para nós servirmos de exemplo, obviamente, né? Nosso coração estando em Deus, para que nós venhamos servir de exemplo uns aos outros, né? Porém, a nossa grande motivação, quando nós tivermos esse momento ali nos nossos cultos, seja em algum momento de discipulado que você possa estar participando, em algum culto no lar da sua casa, que a nossa motivação, que a sua motivação seja voltada para Jesus. Porque o nosso galardão é Ele que vai nos dar. Quando nós fazemos essas coisas apenas por fazer, ou para mostrar para as pessoas que nós temos ali um certo nível de religiosidade, nós vamos receber recompensas humanas. Nós não vamos receber as recompensas que vêm do céu, mas nós receberemos recompensas ali que serão passageiras. Elogios de pessoas vindo e dizendo para nós: ai, fulano, você fez tal coisa, foi ótimo, tudo é recompensa que, sabe, é algo que vai nos deixar felizes ali em primeiro momento, mas não vai ser algo que vai trazer edificação exatamente para as nossas vidas, sabe? Os elogios podem ser recebidos sim, podem ser feitos. Eu não estou falando que é para você não fazer elogio para ninguém, você pode continuar fazendo, mas que a pessoa que receber esses elogios possa ter em mente que tudo que ela vier a fazer, tudo que ela já tiver feito, seja para a glória de Deus. Nada disso venha ser para mostrar para as pessoas que foi melhor, que ela pode, que ela consegue, nada disso, mas que em nome de Jesus os seus pensamentos, a sua vida no todo venha a ser feita com a motivação correta. Que você não venha cair nos mesmos erros que os fariseus caíram naquele tempo de Jesus, mas que os seus olhos, que a sua motivação venha a estar completamente no nosso Deus. E seguindo aqui o nosso estudo, ainda em Mateus 6, Jesus afirma que quando exercemos a nossa justiça, as disciplinas espirituais, como forma de se exibir para as pessoas, foi o que eu falei aqui, nós não somos recompensados por Deus. A lógica é muito óbvia, como eu falei aqui. Se você faz para uma pessoa, é óbvio que você vai ter o reconhecimento humano, né? O humano que é passageiro, né? Que vai ser ali apenas para aquele momento, mas quando você faz com a motivação correta, você vai receber algo de Deus que é eterno. Galardão são presentes espirituais de Deus para as nossas vidas. Ou seja, de repente é um dom que o Senhor pode nos dar, algo que Ele possa nos dar para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar aquilo que Ele já nos deu, para que nós possamos exercer com mais excelência o nosso ministério na igreja. E eu queria ler com você nesse momento, para nós finalizarmos a aula de hoje, para falar um texto que se encontra lá em João, no capítulo 12, do versículo 42 até o 50. O texto diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita
e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. Esse texto aqui, eu acho ele... João é o livro da Bíblia que eu mais gosto de ler, é o meu livro preferido, porque ele mostra Jesus aqui de uma forma tremenda. Ele tem um olhar diferente sobre as coisas que Jesus fazia, ele trata de uma forma diferente dos outros evangelhos. E esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 42 até o 50, ele relata algo que aconteceu nos tempos de Jesus. Muitos fariseus, muitas pessoas, no caso, se converteram ao Senhor, eles creram na mensagem que o nosso Jesus trouxe naquela época, só que por conta de muitos fariseus ficarem em cima deles, os fariseus não acreditavam em Jesus, para eles Jesus era apenas mais um, Jesus não era o Filho de Deus, Jesus não era o Messias. Então, por conta dos fariseus não acreditarem em Jesus, eles acabavam automaticamente prejudicando a fé de outras pessoas. E pelo fato de muitas pessoas terem se convertido ao Senhor Jesus, crerem nas palavras dele, mas não terem forças o suficiente para poder mostrar qual era a fé deles, muitos deles acabavam não seguindo o que Jesus estava ensinando. Eles acreditavam, mas eles não tinham forças para continuar seguindo, justamente porque eles tinham medo de ser expulsos das próprias das sinagogas, do templo. Por quê? Se os judeus descobrissem que a fé deles estava em Jesus como Senhor e Salvador, como libertador, como Filho de Deus, eles poderiam sofrer consequências, Então, automaticamente, muitas pessoas receberam Jesus, porém não seguiram, não colocaram em prática por medo da fé, por medo dos judeus, por medo de mostrarem ali para a sociedade, para as pessoas que estavam ali à volta, o que estavam norteando elas naquele momento. E os fariseus, eles foram pessoas que prejudicaram completamente a fé de muitas pessoas, porque pelo fato deles julgarem tantas pessoas e deles ficarem julgando tudo que Jesus fazia, eles tinham motivo para ter algum texto ali nas leis dele para ir contra o que Jesus fazia. Eles acabavam minando a fé de muitas pessoas, E que nós não sejamos assim, dessa forma como os fariseus foram naquele tempo. Que nós sejamos pessoas que sejam um exemplo para as outras, mas que nós também sejamos pessoas que ajudem as pessoas a crescer espiritualmente. Que nós não venhamos ser pessoas que jogam peso nas costas dos nossos irmãos, principalmente aqueles que estão chegando agora, aqueles que são novos convertidos, mas que nós venhamos ter paciência, que nós venhamos ter zelo e principalmente que nós venhamos ter canais de bênção na vida dessas pessoas, incentivando-as para que elas possam permanecer no caminho da fé, para que elas possam ter o crescimento espiritual que o Senhor deseja para cada uma delas e para que principalmente nós venhamos ser suportes uns dos outros nessa caminhada, nessa jornada de fé, até que o Senhor venha, até o dia do Senhor. Que nós não venhamos ser como os judeus, deixar a religiosidade falar mais alto, mas que nós venhamos ter o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé alinhada no nosso Deus, alinhada nos propósitos do céu para cada um de nós. Então, que nesse momento você possa refletir nesse estudo, que você possa fazer uma autoanálise aí de como tem sido a sua vida, se de repente você tem agido como os fariseus, e se você estiver agindo assim dessa forma, peça perdão ao Senhor. Nós queremos avançar, mas nós queremos avançar com o nosso amadurecimento em Jesus. Então, que em nome de Jesus você possa fazer uma autoanálise da sua vida, que você possa rever
Quais têm sido as suas atitudes em relação aos nossos irmãos na fé? Quais têm sido os seus comportamentos na sua casa, com a sua família? Se você tem sido uma pessoa que tem se comportado como um fariseu ou se você tem agido como um discípulo do Senhor. Um discípulo que traz vida, que traz luz, que traz uma palavra de esperança para as pessoas, que é um exemplo em questão de fé, que é uma pessoa que tem a motivação correta, que nós nunca venhamos deixar a religiosidade tomar conta dos nossos corações, que nós nunca venhamos nos achar melhores que os outros e principalmente que a nossa vida venha ser um exemplo para todos. Nós não somos melhores que ninguém, nós não estamos aqui para dizer para as pessoas que a nossa espiritualidade é melhor que as outras, pelo contrário. Nós, como Igreja do Senhor, especialmente falando em relação à IMEFRE, a Igreja Metodista em Freguesia, todos nós aqui temos uma caminhada com Deus, todos nós aqui estamos indo em direção ao alvo que é Jesus. E se você tem agido assim como um fariseu, achando que a sua fé, que as suas experiências com Deus é melhor do que outras pessoas, faça uma reanálise da sua vida, faça uma reavaliação daquilo que tem sido a sua motivação e não permita que o orgulho, que as glórias humanas, que aquilo que nós podemos receber das pessoas deixe que isso faça morada na sua vida, mas que você possa, em nome de Jesus, ter a motivação correta, ter a motivação que vem do alto, a motivação que realmente o Senhor espera de nós. Tudo que nós viermos a fazer, que seja para a glória do nosso Deus, assim como a própria palavra fala lá em 1 Coríntios 10, 31. Que a nossa motivação venha a ser correta. A nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Na próxima semana nós daremos continuidade nas disciplinas espirituais, falando sobre a vida de Jesus, como o Senhor Jesus enxerga essas questões. Então que você possa, durante essa semana, ler a palavra de uma forma mais apurada e ao ler a palavra que você possa, como eu falei na última aula, fazer uma análise, sabe? Fazer anotações daquilo que você tem vivido, daquilo que Deus tem falado para você e que você possa ter os seus propósitos alinhados com os propósitos do céu. É isso que nos move, é isso que faz a nossa fé crescer, é isso que traz o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos orar para encerrar essa aula e caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira acrescentar algo, me procure o Pastor Cleiton, para que nós possamos trazer aqui para os nossos irmãos as experiências que vocês tiveram, caso sejam do consentimento de vocês, aquilo que Deus tem falado com cada um. As experiências que nós temos servem para edificação uns dos outros. As práticas que nós temos servem para edificação uns dos outros, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus nas nossas vidas. Esse deve ser a nossa direção, o nosso foco. Então, em nome de Jesus, que venhamos prosseguir dessa forma. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por mais essa aula, obrigada por esse tempo na sua presença, obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos instruído ao que nós devemos fazer como igreja. Nesse momento especial, eu peço para que o Senhor olhe para cada um dos nossos corações. Nós não queremos, Jesus, ser como os fariseus eram naquele tempo. Nós não queremos agir assim, nos vangloriando, Pai, de coisas que nós venhamos a fazer, achando que nós somos melhores que os nossos irmãos, ou achar, ó Deus, que a nossa forma de orar, a nossa forma de ler a Bíblia, a nossa forma de jejuar é melhor que os outros. Mas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a ter um coração aberto e ensinável para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e principalmente que a nossa motivação venha a ser correta, a nossa motivação venha a ser o Senhor. Tudo que nós viermos a fazer, ó Pai, seja para a glória do Senhor, ó Deus, e não para a nossa glória, assim como a sua palavra fala, Deus, como o texto que nós lemos lá em Mateus 6, versículo 1. Deus, que nós venhamos nos autoavaliar nesse momento, Pai, e que venhamos ter mais momentos de buscas com o Senhor, ó Deus, no nosso secreto, na nossa casa, que venhamos
e que nós venhamos em nome de Jesus, ó Deus, fazer tudo para a glória do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos use como instrumento de bênção na vida dos nossos irmãos da IMF e que nós como igreja local venhamos crescer, ó Deus, ajudando uns aos outros, ó Deus, sem trazer peso para pessoas ao nosso redor, sem trazer, ó Deus, palavras de maldição para as pessoas que estão ali ao nosso redor, mas que nós venhamos em nome de Jesus ser pessoas, ó Deus, que trazem a luz do Senhor, que levam o sal da terra, Deus, e principalmente que sejam pessoas que têm palavras de esperança, palavra, Deus, vindas do seu coração para trazer, ó Deus, a motivação correta para os nossos irmãos, ó Deus, prosseguirem na fé. Eu oro nesse momento pedindo para que o Senhor continue abençoando a nossa semana. Pai, que ao ler a palavra nós venhamos ter um olhar apurado, Jesus, uma paixão, ó Deus, por conhecer mais e mais do Senhor, ó Deus. Eu oro ao Senhor e peço para que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, dos discípulos da nossa igreja. E que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter experiências novas na sua presença, Deus. Eu oro ao Senhor nesse momento e agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu encerro essa aula agradecendo pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui esse tempo conosco e que em nome de Jesus o Senhor continue falando ao seu coração, que a sua semana seja abençoada, que a sua semana seja incrível na presença de Deus e que na próxima semana você possa estar presente também conosco. Como eu falei, nós daremos continuidade nas disciplinas espirituais no âmbito da vida de Jesus. Então, se você tiver alguma coisa a acrescentar, nos procure. Se tiver também alguma dúvida, fale conosco. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o nosso foco. E que, em nome de